Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético. Esse é o podcast de número 3. E hoje eu gostaria de bater um papo, conversar com vocês sobre o juízo pré-advento. Essa é uma doutrina muito especial para os adventistas do sétimo dia, que constantemente recebem críticas de serem seitas porque acreditam que Jesus está fazendo um juízo pré-advento. Vocês vão perceber no episódio de hoje que Deus é o maior investigador da Bíblia. Olha que legal, um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você vai entender o plano maior de Deus dentro do juízo. E antes de começar, gostaria de convidar você também a dar um pulo lá no canal Minuto Profético no YouTube. Lá nós temos diversos conteúdos de profecias. Recentemente gravei um vídeo falando sobre o milênio. Será que o milênio é na Terra ou no céu? Corre lá e confere e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que foi uma gravação de um sermão que eu preguei na cidade de Caieiras. Então eu adaptei aqui para o podcast porque eu achei e creio que é um assunto muito relevante e eu tenho certeza que você vai curtir. Então vamos lá, gente! Primeiro vamos começar lendo Apocalipse capítulo 3. Abra a tua Bíblia, Apocalipse 3. Esse verso de introdução vai ser apenas para... vocês vão perceber que esse verso que nós vamos ler agora vai estar ligado com a última parte da mensagem. Apocalipse 3. Nós vamos ler a partir do verso 16. 16 não, peraí, 14. 3:14. Não, 15, vamos no 15 já. Apocalipse 3, verso 15. Jesus dizendo a Laodiceia, diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Muito bem, essa é uma mensagem forte para Laodiceia. Nós, adventistas, entendemos que as 7 cartas que são escritas no livro do Apocalipse por João, mas ditadas por Jesus, elas literalmente existiram, as igrejas na Ásia Menor, e essas cartas foram até essas igrejas e tinham exortações, ensinamentos para aquelas igrejas locais, certo? Porém, nós adventistas e mais alguns também acreditam que esses ensinamentos eles têm uma aplicação histórica, tá? Teve uma aplicação literal para os moradores, os irmãos das igrejas lá, mas também há uma aplicação histórica. Que aplicação é essa? De que cada igreja representa um período onde as características do cristianismo ele é evidenciado, uma característica peculiar. Por exemplo, a igreja de Éfeso é uma igreja ali que é uma igreja correta, pura, uma igreja que está no início, apesar de estar perdendo o seu primeiro amor, mas é uma igreja vibrante, que testa os falsos profetas. Então nós entendemos que a igreja de Éfeso, ela representa um período inicial da igreja cristã, onde a igreja cristã tinha uma doutrina pura, uma igreja vibrante, e que com o passar do tempo foi perdendo o seu primeiro amor, e assim por diante. Então cada igreja tem uma característica que evidencia em um momento da história. A segunda igreja é Esmirna, e ali tem um contexto de perseguição, de morte,
E nós sabemos que na história cristã, a partir do segundo século, houve grande perseguição para os cristãos. E chegando a Laodiceia representa os cristãos dos últimos dias. E de acordo com a Bíblia, os cristãos dos últimos dias, eles são como? Eles são o quê? Mornos. Mornos. E aí Jesus diz o seguinte, de que quem deras vocês fossem quente, né? Ou frio. Quando fala assim, quem deras fosse quente, esse quente é uma situação figurada, né? O que Jesus quer dizer com uma igreja quente? O que uma igreja quente é? Comprometida com o Evangelho, né? Uma igreja vibrante, uma igreja que está buscando o Senhor, certo? Agora quando diz assim, ó, quem deras vocês fosse quente, a gente entende, legal, Jesus quer que a gente seja quente, envolvido e tal. Mas quando fala assim, quem deras fosse quente ou frio, mas não é morno. Por quê? Se quente é alguém vibrante, alguém que está buscando o Senhor, vivendo o Evangelho, o contrário, então, o frio é uma igreja que é o quê? Sem fé, fria, né, espiritualmente. Só que Jesus fala assim, quem desse fosse quente, a gente entende, mas quando ele fala assim, quem desse fosse frio, por quê? Porque quando nós estamos com frio, qual a nossa tendência? Se esquentar, querer se esquentar. Então, perceba que o Evangelho, ele vai fazer a diferença, ele pode fazer a diferença em qualquer situação. Mas quando você está frio, você está desarmado, é mais fácil que algo aconteça com você. Por exemplo, quando você, vamos supor, já aconteceu comigo, você vai dormir, e aí você abre a janela do quarto, né? Não sei se já aconteceu com você, você abre a janela do quarto, e aí você vê que está um clima ameno, não está nem frio, nem quente. E aí você vai dormir, você dorme. Então se não está frio nem quente, então não precisa do quê? De uma coberta para se proteger do frio. Só que nesse momento em que você está desprotegido, é que você pode pegar o quê? Uma gripe, uma doença. Então, quando você está morno, você entende que você está protegido, mas na verdade você não está protegido. Então, olha só a comparação interessante. Jesus diz o seguinte, que quem dera você fosse quente ou frio, porque se fosse quente, beleza, está tudo certo. Se fosse frio, seria mais fácil você querer se aquecer em mim. Mas como você está morno, você acha que não precisa de nada. Por isso que Jesus fala que você é pobre, cego, nu. Entende? Então a mornidão é uma característica dos crentes dos últimos dias. É o cristão que de alguma forma ele não é tão comprometido com o Evangelho, mas ele é comprometido. Entende? É o meia boca. Tá certo? Esse é a visão que Jesus diz dos crentes dos últimos dias. Muito bem, pensando dessa forma, eu queria que vocês entendessem o seguinte, como que nós cristãos, então, dos últimos dias, devemos viver, que mensagem nós devemos dar a esse mundo, o que nós devemos falar para as pessoas que são mornas, lá fora ou aqui dentro. Quando você vai para Apocalipse capítulo 14, folheia a tua Bíblia aí, você vai encontrar... a partir do verso 6, o que nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas. São 3 mensagens que Deus confiou à igreja para pregar nos últimos dias. Mesmo nós sendo mornos, né, temos que pregar para os mornos. É claro que Cristo quer que nós sejamos quentes, né? Mas enfim, nesses últimos dias, essas 3 mensagens, elas devem influenciar o cristão a influenciar outras pessoas para o cristianismo. Nós devemos, através dessas 3 mensagens, avisar um mundo que está frio a se tornar o quê? Quente. Estão entendendo o paralelo que eu estou falando, né? Então são 3 mensagens que Deus nos deu nos últimos dias para levar a toda a nossa geração.
É o que nós chamamos de verdade presente. Em toda a Bíblia você vai encontrar verdades presentes. Por exemplo, no tempo de Adão e Eva, qual era a verdade presente que Deus deu para eles? Quem lembra? Deus deu o primeiro mandamento da Bíblia. Vocês sabem qual foi o primeiro mandamento da Bíblia? Oi, não escutei. Não. O primeiro mandamento da Bíblia é multiplicar e seres fecundos. Primeiro mandamento da Bíblia, você vê? É o primeiro, é Deus que deu, Deus que falou, né? Muito bem, mas eu entendi o que você falou. Mas a verdade presente era realmente ser multiplicar, mas também era não coma isso. Para viver, não coma. Essa era a verdade presente. Não era reforma de saúde, não era juízo, não era falta de Jesus, não tinha nada disso, era isso. Passou-se um tempo, alguns séculos, chega uma verdade presente para Noé. Qual era a mensagem? Entra na arca, porque o negócio vai ficar feio aqui. Era a mensagem presente para aquele tempo. E assim você for acompanhando toda a história, você vai perceber que Deus levanta verdades importantes para aquele período. No tempo de Moisés, qual era a verdade presente que Moisés estava dando para o povo, para Faraó? Deixa meu povo ir, esse negócio não vai dar certo aqui. A mensagem era: vão para o deserto, saiam do Egito. Essa era a mensagem presente. E aí vamos avançar até João Batista. Qual era a verdade presente que ele estava anunciando para o povo? É chegado o reino de Deus, arrependei-vos, né? E eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. João Batista, então, a verdade presente dele é levar até Jesus. Muito bem, chegamos ao tempo de hoje. Chegamos no nosso tempo. E a mensagem presente para o nosso tempo é essas três mensagens. Então essas três mensagens, elas são o norte, o guia, o som da trombeta que o povo remanescente deve pregar. Tá certo? Bom, o tom dessas mensagens, ela gira em torno basicamente da primeira. Então vamos ler a primeira aí. Diz assim a partir do verso 6. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz. Então olha só a mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Perceba, em Apocalipse agora está dizendo que chegou a hora do seu juízo. Interessante que é um paralelo com um texto de Eclesiastes. Deixa marcado aí Apocalipse. Se você quiser ver, olha que interessante. Eclesiastes, depois aí de Salmos, capítulo 12. Na conclusão do livro, Eclesiastes capítulo 12, o verso 13. Salomão, finalizando o seu livro, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é: teme a Deus e guarde o quê? Os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de fazer o quê? Trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Salomão, antes de Jesus, já falava sobre um juízo, que Deus traria um juízo. Apocalipse diz o seguinte: já chegou a hora do seu juízo. Nós entendemos que as três mensagens angélicas, elas têm início, a primeira mensagem, em que ano? Vamos lá, aula de história aqui. A primeira mensagem, chegou a hora do seu juízo. Que hora que começou o juízo? 1844, o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes da manhã o santuário será purificado. Então em 1844 é dado esse anúncio que Jesus no céu, ele além de intercessor agora, ele passa a ser o quê? Juiz. E juiz de quem? Dos mortos ou dos vivos? Dos mortos. Dos mortos. Todos aqueles que morreram em Cristo estão passando pelo juízo. Quando que os vivos vão passar por esse juízo? Um pouquinho antes da volta de Jesus. E aqui eu quero me atentar um pouco.
Nós, adventistas, entendemos que o juízo de Deus, ele é composto por 3 fases, tá? Sempre é bom lembrar. Na cabeça dos evangélicos, né, eles pensam que o juízo de Deus acontece em um único evento. Eles creem que esse único evento, o juízo de Deus, acontece quando? Quando Jesus volta e faz o juízo. Mas os adventistas, estudando a profecia, o movimento adventista, entendeu que o juízo de Deus acontece em quantas fases? 3. Iniciando pelo juízo investigativo, que começou em 1844. E a segunda fase do juízo acontece quando? Nos 1000 anos. A terceira fase e a fase final acontece quando? Após os 1000 anos. Isso, gente, é uma revolução da interpretação bíblica profética. Nós temos que ter orgulho disso, porque nós avançamos na reforma protestante, enquanto os protestantes pararam na reforma. Enquanto as pessoas param no ministério de Jesus, na cruz, os adventistas, eles avançam. E agora eu quero dividir para vocês o ministério de Jesus em 5 fases. Isso fica fácil para você entender em que momento nós estamos na história desse mundo, tá? 5 fases. Olhando para o cenário do antigo Israel e como Deus orientou o seu povo a construir um santuário, e olhando para isso, nós vamos conseguir entender o que Jesus faria na terra e o que faria no céu. Tá? Então vamos lá. A primeira fase de Jesus. Então, a primeira fase de Jesus, primeira coisa que ele teve que fazer, vinha essa terra nascer como homem e viver como um homem, certo? E ele teve uma vida aí, 33 anos, segundo o que nós acreditamos, e uma vida perfeita, tá? Perfeita. Não quebrou a lei de Deus. Ele guardou os mandamentos de Deus. Se ele foi fiel a Deus, logo ele merece ter o quê? A vida eterna. Só que ele não quer ter essa vida eterna que ele ganha. Ele já é eterno, mas ele ganha essa vida eterna, ele quer doar para nós. Agora entenda o seguinte. No antigo Israel, quando se levar, por exemplo, eu sou um pecador, eu quero o perdão de Deus, então eu precisaria ir no santuário e levar uma vítima comigo. Em vez de eu morrer, morria a vítima, que no caso era um animal, entende? Só que esse animal era de qualquer jeito, esse animal? Pode ser qualquer animal, qualquer jeito? Não. Então o animal ele tinha que ser o quê? Perfeito. E ele tinha que ter a partir de 1 ano de idade. Entende? Então tinha um requisito, 1 ano de idade, perfeito, para poder ser a vítima no seu lugar. Então veja, eu só entrava no santuário para pedir perdão com uma vítima perfeita para morrer no meu lugar, entende? Então entenda, a primeira fase de Jesus, ele esteve no acampamento conosco, né? Assim como os animais ficavam no acampamento. Depois que ele viveu uma vida perfeita e ele estava apto para morrer no santuário, foi quando ele vai para a cruz do Calvário. No caso, o sacerdote pegava o pecador pegava o animal e levava no altar de sacrifício. Estão entendendo a primeira fase? A primeira fase de Jesus é nascer entre os homens e viver uma vida perfeita, para estar apto para ir para a segunda fase. Qual é a segunda fase? A cruz do Calvário. Né? A cruz do Calvário. Então a primeira fase ele nasceu, viveu entre nós, viveu uma vida perfeita. Está apto para o sacrifício? Está. Agora ele vai para a segunda fase, morrer na cruz do Calvário. Ele morre na cruz do Calvário, segunda fase. Interessante, quando se matava o cordeirinho no altar de sacrifício, o sacerdote falava assim, tá tudo certo, vai para casa, já resolvemos o problema. Não, ele pegava o sangue da vítima e agora ele ia fazer intercessão por aquele pecador, com o sangue perfeito, entende? Do animal perfeito. Então agora o sacerdote vai para a terceira fase, e Jesus, ele faz isso, quando ele morre, ressuscita, e ele vai para a terceira fase, assim como o sacerdote fazia. O sacerdote entrava no lugar santo, e ali pegava o sangue, colocava nas pontas do altar, ou senão ele jogava no véu. Isso era uma transferência de pecado, que estava no pecador, foi para o animal, do animal no sangue jogou para onde agora? Para o santuário. Então Jesus agora, ele morre na cruz do Calvário, ele sobe ao céu e faz intercessão por nós. Toda vez que você pede perdão, ele olha para o Pai e fala assim, Pai, não mate ele, porque eu já morri no lugar dele. Isso é o quê?
intercessão. Estão entendendo a terceira fase? Só que a Bíblia diz que não para por aí. Existe uma quarta fase. Qual é a fase? Que agora o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tem que retirar todos os pecados que ficaram no santuário. Lembra da sequência? O pecado está no pecador. O pecador transfere para a vítima. A vítima agora, ela morre e no seu sangue agora é levado para dentro do santuário e jogado no santuário. O pecado ficou no santuário. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santo, passar no lugar santíssimo e fazer expiação. A palavra novinha, expiação. Agora, o sangue que antigamente era jogado lá para contaminar o santuário, é escolhido um outro animal lá fora. E o sangue daquele outro animal, quando entrava com o sumo sacerdote, não era para contaminar o santuário, mas era para fazer o quê? Purificação. Então ele pegava o sangue do bode, Levítico 16, tá? Colocava ali na arca da aliança. E agora o sumo sacerdote, terminado ali, saía do santíssimo, saía do santo, ia para o pátimo, saía fora do pátimo, colocava a mão sobre um bode, lembra? E o bode então era levado para o deserto e lá morria com todos os pecados de Israel. Onde está Jesus? Jesus viveu entre os homens, primeira fase. Jesus vai para o Calvário, porque é um animal, porque é um ser perfeito que não pecou, como um animalzinho. Jesus morre, ressuscita, vai para a terceira fase. Ele entra no lugar santo, aonde? No céu. Veja, os evangélicos eles param na cruz. Nós, adventistas, avançamos. Da cruz nós entendemos que assim como acontecia no passado, a administração do antigo santuário era uma pedagogia, uma analogia do plano da redenção. Então assim que acontecia, lá acontece no mistério de Jesus. Então Jesus, quando morreu e subiu ao céu, não ficou de braço cruzado, como muitos pensam. Jesus foi para a terceira fase, que é a intercessão, interceder entre Deus Pai e o homem, porque ele é o único intercessor, certo? Mas aí tem a quarta fase, qual que é? Que aconteceu em 1844, que além de intercessor de Deus e o homem, agora ele começa a fazer o quê? Abrir os livros e falar, vamos limpar esse santuário que está cheio de pecado aqui. Todos que morreram, que disseram que tinha fé em mim, eu quero ver realmente se tiveram fé em mim. Então ele vai limpando os nomes dos pecadores que não serão salvos. Ele vai tirando do livro da vida. Porque quando você aceita Jesus, o seu nome está no livro da vida. Mas quando você passa no juízo, Jesus tira o seu nome ou mantém o seu nome. Entende? Agora tem a quinta fase. É quando o sumo sacerdote, que estava no santuário, no lugar santíssimo, ele sai do santíssimo e vai em direção para onde? Para fora, lá junto com o povo. Só que agora ele vai colocar os pecados sobre o bode, e o bode vai morrer no deserto. Em que momento é esse? É o momento que Jesus sai do santuário celestial, ele vem buscar os seus. Só que ele só coloca os pecados sobre a cabeça do bode. Quem é a figura do bode? Satanás. Jesus só vai dar condenação sobre Satanás depois dos 1000 anos. Porque durante os 1000 anos, todos aqueles que Jesus levou para o céu, eles terão que ter tirado todas as suas dúvidas sobre a justiça de Deus. Estão entendendo? Tá? Então veja, olha como é completo essa nossa doutrina, né? Essa questão do juízo. Agora, o que nos acusam? E eu quero falar agora sobre isso. O que lá fora nos acusam? Primeiro nos acusam de que esse negócio de juízo investigativo é coisa da nossa cabeça. Porque Deus sabe tudo. E Deus sabe tudo? Sabe? Precisa fazer uma investigação? Não. Mas por que Jesus faz uma investigação? Por que ele faz isso? Não é por ele que ele é um ser ilimitado, mas é por nós que somos limitados. E vocês vão entender. Juízo investigativo tem na Bíblia? Tem, então eu vou mostrar. Por exemplo, quando você vai para Gênesis, Deus deu a verdade presente para Adão e Eva: não comam do fruto. Só que aí teve um dia que Deus chegou na viração do dia. Cadê Adão? Adão, onde você está? Pergunta, Deus sabia onde Adão estava?
Por que fez a pergunta? Porque queria levantar provas do que estava acontecendo. Aí o Adão falou assim: ô Senhor, eu ouvi sua voz, eu tive medo e me escondi. Aí Deus falou assim: teve medo? Mas por que teve medo? Por acaso comesse da fruta que eu falei para você não comer? Pergunto, Deus sabia que ele tinha comido ou não? Sabia. Então que Deus é esse? Por que essa pergunta? É uma pergunta retórica? Não. Porque Deus queria que Adão confessasse para o universo o que estava acontecendo, para que o universo tivesse testemunha dos fatos. Estão percebendo? Deus está fazendo investigação ou não está? Está fazendo. Ele sabe de tudo, mas ele precisa levantar os fatos para que o universo saiba o que ele vai fazer depois. Está entendendo? Então, existe uma investigação. Outro lugar agora que houve uma investigação, e eu quero que vocês vejam um paralelo do que Deus fez no passado e o que Deus fará no presente. Aqui é interessante, Deus ele não muda, né? E Deus ele tem um processo de repetição, e isso nos ajuda a entender e aprender, né? E a repetição dele sempre é uma repetição com ampliação. Deus ele se revela, depois ele retrocede e amplia a revelação, e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos agora para Gênesis capítulo 18. Abra a tua Bíblia, Gênesis 18. Depois dessa mensagem, eu acredito que você vai ter subsídio para explicar para algum irmão nosso de outra denominação o que é juízo investigativo, tá? Bom, aqui nós temos uma história interessante. Você pode ler depois em casa Gênesis capítulo 18 inteiro e Gênesis capítulo 18 e 19. Eu vou ler alguns textos, tá? Mas vou dar para vocês o contexto. Eu vou ler com vocês 18 a partir do verso 16. Diz assim, Gênesis capítulo 18, verso 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações na terra. Então veja, Deus não queria esconder nada dele, porque sabia que Abraão seria uma bênção para a humanidade. Aí nós lembramos aquele texto de Amós, né? Que Deus não faz nada sem antes avisar seus profetas. Deus nunca faz nada sem avisar, gente. Olha que interessante. Vamos então, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o que, gente? Olha, está falando de juízo. Incrível, né? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Agora veja o verso 21. Descerei, verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Bom, Deus desceu. Né? Aí diz aí, a história é o anjo do Senhor e mais 2 anjos. São 3 anjos. O anjo do Senhor e mais 2. E eles vão conversar com Abraão. Interessante que antes você lê, é quando os anjos chegam lá e falam para Sara, Sarai, você vai ser mãe. E ela faz o quê? Ela dá risada. Não, porque você riu, então ele vai te chamar, tal. Enfim, é o momento em que os anjos descem para dar uma mensagem a Abraão. Só que o detalhe aqui diz o seguinte: eles desceram para conversar com Abraão, para contar as bênçãos, que eles seriam pais, tal, mas também para dar um juízo, uma sentença para um povo. Só que ele não ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra, sem antes fazer o que, gente? Um juízo investigativo. Pergunto, Deus sabia que o negócio estava feio em Sodoma e Gomorra? Sabia. Mas ele queria levantar provas para apresentar por uma testemunha do que ele ia fazer. No caso, quem era a testemunha dele? Abraão, que seria o pai da sua nação. E Deus não faria nada sem que essa grande nação soubesse a respeito do seu caráter. Olha que interessante. Então Deus usa Abraão como testemunha do seu juízo. Então diz aí que ele desceu. Muito bem. Então você percebe o seguinte:
O juízo, ele acontece, mas ele é anunciado. Vem sempre um anúncio. Deus não faz nada sem antes avisar. Aqui nós temos um paralelo interessante. Quando a gente vai para os últimos dias, o nosso tempo, Deus entregou para nós quantas mensagens? 3. Que são representadas por quantos anjos? 3 anjos. No tempo de Abraão, quantos anjos desceram para anunciar o juízo? 3. Olha, tá vendo o paralelo? Muito bem. Então, nós já vemos aqui, nessa primeira parte aqui, de que existe um paralelo com a primeira mensagem angélica dizendo que é chegada a hora do seu juízo. Tá certo? E chegou a hora de juízo para quem, no caso de Abraão? Para Sodoma e Gomorra. Muito bem, agora voltamos para Apocalipse capítulo 2, capítulo 14, deixa marcadinho o Gênesis aí, tá? Apocalipse 14, nós vamos para a segunda mensagem. Eu não vou tentar desmiuçar as mensagens por causa do tempo. Mas o capítulo 14, na segunda, a primeira diz que o juízo chegou. Então nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito bem. Na segunda mensagem, ele diz o seguinte, verso 8, 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós sabemos que essa segunda mensagem, ela começa logo em seguida da primeira, né? Quando é anunciado que o juízo chegou, agora cabe ao remanescente dos últimos dias anunciar que a Babilônia espiritual, ela vai cair. Interessante, né? Que no passado a Babilônia literal, ela caiu. Ela caiu porque houve um juízo sobre ela, houve uma sentença, e quem desmascarou ela, né? Naquela noite daquele banquete, foi Daniel, né? Daniel era um tipo de Cristo. Daniel era um remanescente naquele mundo, e foi Daniel que foi chamado para desmascarar e dizer o seguinte: Babilônia caiu. Deus pesou na balança Babilônia e foi achado em falta. E foi nesse momento que Ciro invadiu Babilônia e derrubou Babilônia. Nos últimos dias, essa mensagem de que caiu a grande Babilônia, nós, povo remanescente, pregando as verdades, nós vamos desmascarar Babilônia. O cair aí é no sentido de desmascarar, caiu os seus conceitos, que diz que Babilônia dava o vinho da sua fúria, da sua prostituição para todas as nações. Babilônia, para vocês entenderem, a Babilônia dos últimos dias, é parecida com a Babilônia do tempo de Daniel, mas não é uma cidade literal. Assim como Babilônia no passado era um ajuntamento de crenças e filosofias e misticismo, nos últimos dias, Babilônia espiritual é isso também, é um ajuntamento de filosofias e crenças e misticismo. E como nós vamos derrubar essas crenças que já estão impregnadas em nosso mundo? Fazendo o quê? Pregando a verdade. Porque quando a gente prega a verdade, cai o quê? A mentira. A mentira. Tá certo? Então, Babilônia mística, que tem ensinado. Veja, quando eu falo Babilônia, não estou falando de uma igreja, de uma instituição. Babilônia são vários conceitos. O que tem Babilônia, pastor? Bom, a Babilônia tem o ateísmo, que prega que Deus não é Deus, né? Que não existe um Deus. Babilônia fala sobre ufologia, sobre espiritismo, sobre que a imortalidade da alma, fala sobre adoração a ídolos. Babilônia fala sobre o homem ser a razão, o Deus dele, enfim. Estão percebendo? São várias filosofias e crenças que tantos as igrejas estão pregando, mas também como grupos que não são considerados religiosos, mas têm suas filosofias. Tudo isso que é contrário a Deus, que prega contra Deus, é considerado na Bíblia como Babilônia. Agora, se você quer uma obra-prima de Satanás, de Babilônia, é quando ele conseguiu pegar o cristianismo, a religião de Deus, e colocou todas as porcariadas dentro. Entende o que eu estou falando?
ele perverte aquilo que é verdade, ele prostitui. Por isso que Babilônia ele dá a vinda à prostituição. Ele pega aquilo que é verdade e transforma o que? Em mentira. Muito bem. Se nos últimos dias nós devemos dizer para o mundo que caiu essa Babilônia, que foi desmascarada, agora olha só, volte para Gênesis, e nós vamos lá para o capítulo 18 de novo. Depois que eles falaram disso, que chegou o juízo para a Babilônia e tal, dois anjos, olha só que interessante, né? Segunda mensagem, dois anjos, eles vão para a Babilônia. E é até interessante a conversa que Abraão tem, né? Porque o Abraão fica conversando com o anjo do Senhor. Nós cremos que esse anjo do Senhor é Jesus antes da encarnação, né? Era Cristo ali. E Abraão fica conversando, tentando livrar Sodoma e Gomorra da destruição. Por quê? Quem estava lá? O sobrinho dele, o Ló. Então ele fala assim: Senhor, então, se tiver lá 50 pessoas justas, né, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, se tiver 50, a gente dá um jeito, mas não tem, cara, não tem. E se tiver 45, né, ele vai falando assim, né? Aí, interessante quando você lê o texto, Abraão fica com medo de perguntar para Deus, né? Ele fala assim, não querendo ofender, né? Tudo com um jeitinho, perguntando para Deus, né? Até que chega um momento em que Deus fala assim, cara, se tiver gente fiel lá, eu não destruo, mas não tem. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar Ló de lá. Porque o povo lá já se corrompeu, assim como no dilúvio. Todo o povo havia se corrompido, menos a família de Noé. Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. Mas enfim, quando os anjos chegam na cidade, acontece aquela história muito interessante, né? Que não é tão interessante, mas é triste, né? Quando eles chegam na cidade e procuram Ló, aí os homens veem aqueles anjos bonitão, né? E eles querem aproveitar dos anjos e tal. Agora, mas eu quero ver o verso aqui, que é o verso capítulo 18, o verso 12. Depois de acontecido aquele momento, né, que os anjos chegam procurando Ló, só para vocês entenderem, né? Aí Ló abre a porta lá e vê os dois anjos, só que tem um grupinho querendo catar os anjos, para fazer, vocês sabem o que, né? E aí Ló tem uma ideia genial. Qual é a ideia genial de Ló? Ele fala assim, gente, não façam nada com eles, né? Façam com quem? Com as minhas filhas. Olha, pergunto, Ló já não estava corrompido com as ideias? Como assim? Não façam nada com eles? Peguem as minhas filhas. Não, o que um pai faria? Vocês não vão fazer nada com eles e nem vão mexer com as minhas filhas, entende? Então você vê como Ló já estava contaminado com... Enfim, aí os anjos soltam um poder lá, uma luz, eles ficam cegos, aquele pessoal, eles entram dentro da porta, lá conversam com Ló, e aí desesperado, o anjo fala assim, o verso 12, 19 verso 12. Então disseram os homens a Ló, tens aqui mais os teus genro e teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Perceba, eles tiveram que catar Ló na mão. Falei, vai Ló, a gente tem que sair, porque o negócio vai ficar feio, isso aqui vai ser destruído. Então, isso aqui eu já vejo um paralelo com a segunda mensagem, que eu e você devemos pegar o pessoal no braço hoje em dia e dizer o seguinte, esse mundo vai de mal a pior. Essas mentiras que estão falando para você, isso não é do Senhor, a verdade é essa. Sai desse mundo, sai dessa sua realidade, converta-se o Senhor. Estão percebendo o paralelo? Enquanto os anjos foram lá para tirar Ló que ia destruir a cidade, eu e você somos esses anjos anunciando, tirando o pessoal dessa realidade. Perceberam? Agora, quando você vai ao Apocalipse, eu peço para você voltar lá de novo, capítulo 14, nós vamos para a última mensagem. E aí nós vamos para finalizar a mensagem aqui. Capítulo 14, nós chegamos então à última mensagem. A partir do verso 9. Diz assim, ó.
Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado. Presta atenção agora, tá? Atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. A terceira mensagem, quando ela vai ser dada? Entenda, a primeira mensagem angélica começou a ser dada em 1844. Quando começou a dar a segunda mensagem? Logo em seguida, conforme foi levantando as verdades sobre o sábado, sobre o santuário, reforma de saúde, estilo de vida. Essas verdades foram levantadas, faz com que Babilônia caia. Entende? Quando agora a terceira mensagem ela é dada, perceba que é uma ameaça. No verso 9 diz o seguinte: se alguém adora a besta e recebe a marca, esse vai receber a cólera de Deus, o cálice da cólera de Deus. Essa terceira mensagem, ela será dada no ápice dos eventos finais. Nós não começamos a dar essa mensagem ainda. Sabe por quê? Porque ainda o povo lá fora não está sendo obrigado a tomar uma posição quanto a um governo mundial e quanto a Deus. Chegará um momento em que as pessoas vão poder decidir em que lado eles vão estar, né? Que lado eles vão estar. Nós sabemos que, de acordo com Apocalipse 13, 2 poderes se unirão e através dessa união haverá uma união no sentido assim de interesses mundiais, onde será beneficiado as pessoas, a economia, enfim. Só que através dessa união que trará benefício para esse mundo, haverão normas e leis. E quem contrariar essas normas e leis, quer dizer, quem estiver a favor poderá viver normalmente, comprar, vender, trabalhar, viver sua vida. Mas quem não aderir a esse movimento mundial, essa nova ordem mundial, vão receber sanções, tá? E nós percebemos hoje em dia, através da pandemia, isso ficou claro para mim, de que hoje, através de um decreto, sua liberdade pode cair por terra. Acabou. Antes eu achava uma utopia. Como assim? Quem não aceitar não vai poder comprar e vender? Que negócio é esse? Gente, quer ver um exemplo? Recentemente eu vi um vídeo na internet. Estava uma igreja e as pessoas estavam vindo para receber a hóstia, a Santa Ceia dos católicos, tá? É a hóstia lá. E aí o padre estava colocando lá na boca das pessoas, tal, que é o corpo de Cristo, segundo eles, né? Tal, a gente crê um pouco diferente, enfim. Só que aí chegou um pai e uma menininha. E o padre não quis dar para eles. Sabe por quê? Eles não estavam usando máscaras. Isso religiosamente é um absurdo, porque Cristo não nega o seu corpo para ninguém. Mas na cabeça daquele padre, a máscara é mais importante que o corpo de Cristo entregue para as pessoas. Quer um outro exemplo? Um pastor amigo meu estava na cidade e tal, aí parou num posto, e aí ele foi comprar, não sei se foi chiclete ou um refrigerante, saiu do carro, né, foi lá, pegou um refrigerante, pegou o chiclete, foi no caixa, pegou a carteira para pagar. A mulher falou assim: não posso vender para o senhor. Eu falei: por que não pode vender para o senhor? Porque você está o quê? Sem máscara. Eu falei: nossa, eu esqueci, rapaz. Já aconteceu com você de ter que voltar no carro? É terrível isso, né? Parece que a gente tá pelado quando a gente sai sem máscara, né? Aí ele falou assim: me perdoe, mas tá aqui o dinheiro, tá certinho, não precisa nem troco. A mulher falou: não vou vender, porque é uma norma aqui. Interessante, nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas querem ter lucros. Só que a máscara, entenda, não é o objeto que eu estou querendo que vocês entendam, é o valor embutido nisso. Que isso aqui é um bem maior, não é? Um bem maior? Eu uso isso para um bem maior. Então veja, nós estamos vivendo numa situação onde aquilo que é para um bem maior não importa os seus direitos individuais. Que se exploda os seus direitos individuais. Se é para um bem maior, se você não está junto a esse bem maior, acabou sua liberdade. Entende?
Então, antigamente para mim, parecia uma utopia quando eu estudava Apocalipse 13 sobre comprar, não vender. Quem não aderia a isso? Mas hoje é uma realidade. Tá? Estamos... Interessante, né? Como a pandemia acelerou esse processo. Então, estou dizendo aqui para vocês que essa terceira mensagem angélica ainda não começou a ser pregada na sua plenitude, né? Porque nós já falamos sobre a guarda do sábado, sobre a marca da besta. Hoje nós já falamos sobre isso. Só que lá fora ainda não existe uma imposição para as pessoas santificar um dia profano, uma obrigatoriedade. E chegará esse dia, tá? Outra coisa que tem que ficar claro para nós aqui. Não pensem que haverá uma união de uma única religião. Isso também é um mito. Porque assim como Babilônia é um ajuntamento de várias filosofias, apesar das suas diferenças, mas é um ajuntamento de filosofias, essa união que surgirá, muitas pessoas vão se unir. Uma pessoa fala assim, eu vou unir a esses decretos porque é da minha religião. Então, porque eu acredito nesse Deus que eles estão falando, eu vou me unir. Outro vai falar assim, eu não acredito em Deus nenhum, mas como é para um bem social que está atendendo as minorias, e eu sou representante de uma minoria, e esse governo está fazendo bem para essa minoria, eu me submeto. Aí vem outro falando assim, eu não creio em religião, não sou de minoria, mas eu defendo o valor da ecologia. E como esse poder está dando preferência, aí vem o outro. Eu não acredito em ecologia, de minorias, de religião. O meu negócio é bunfunfa no bolso. Então, como esse poder está dando um suporte para a economia mundial e eu não vou quebrar, então eu vou assumir. Então perceba isso. Que a filiação a esse poder não é só de forma religiosa. Isso eu podia falar em outro momento. Mas a marca da besta recebe... Quem recebe a marca da besta? Recebe a marca, o nome e o número. Isso tem uma relação social, religiosa, cultural, ecológica e assim por diante. Então, entendendo o que eu estou dizendo? Então não crie esse mito que todo mundo vai ser de uma religião só. Tá? Não existe isso. Vai ter várias religiões. Porém, Babilônia tem algumas coisas incomuns. Por exemplo, a guarda do domingo, que é o ápice. A imortalidade da alma. O direito do humano, o politicamente correto e assim por diante. Certo? Muito bem. Agora, lendo a terceira mensagem, diz o seguinte, que quem recebe a marca vai receber o cálice da cólera de Deus. Aonde na Bíblia nós encontramos cálice da cólera de Deus? Aonde na Bíblia? Em Apocalipse, quando diz que Deus, depois do fechamento da porta-graça, Deus vai derramar a sua ira, os seus cálices sobre a terra. Mas interessante que a palavra cálice, em outro momento da Bíblia, é mencionado. Séculos atrás, antes de Cristo ir para a cruz do Calvário, Cristo chamou os seus amigos lá e chamou eles para eles orarem com ele no Getsemane. E Jesus, quando ora, ele diz o seguinte: Pai, se possível, afaste de mim o quê? Esse cálice. O cálice que Jesus estava pedindo para Deus afastar, se possível, sabe o que era? Era a cólera, as 7 pragas do Apocalipse. O que eu quero dizer? Cristo na cruz do Calvário suporta a ira total de Deus, sem mistura de misericórdia, para proporcionar a mim e você vida eterna. Se você aceita Ele como seu Salvador, as 7 pragas não caem sobre você, porque já caíram sobre Cristo. Isso não te faz tremer? Cristo suportou isso por nós. Muito bem, agora vá para Gênesis e olhem acontecendo o paralelo da terceira mensagem. No capítulo 19, nós vamos ler o finalzinho ali, o verso 24, capítulo 19, verso 24. Olha a segunda mensagem acontecendo aqui, ó. Então, 24, Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor chover o que, gente?
enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma. Na terceira mensagem, o que vai cair sobre o pecador? Fogo, enxofre. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Isso aqui é uma profecia tremenda, não é profecia, é um relato tremendo, porque na região onde Sodoma e Gomorra hoje, realmente não existe erva daninha, não tem natureza nenhuma, porque o solo é totalmente composto de enxofre. Curioso isso, né? Não cresce nada. Olha o verso 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subiu o que, gente? Fumaça como fumarada de uma fornalha. E o que diz que a fumaça vai subir? Né? Para quem receber a punição, vai receber o tormento eterno. Muito bem, perceberam aí então que Deus trabalha de um jeito, Deus trabalha da mesma forma como Ele sempre trabalhou. O juízo investigativo é para que Deus levante provas para apresentar para suas testemunhas daquilo que Ele vai fazer. Então, nesse período, nós estamos vivendo a investigação de Cristo, para que durante 1000 anos Ele apresente para nós o que Ele levantou, do que Ele investigou. Nós vamos comprovar a justiça de Deus e depois virá a sentença final. Tá? Pastor, e o que tinha a ver Apocalipse 3, que você leu sobre Laodiceia, tal? Então vocês querem ver? Vá para o último verso que hoje nós vamos ler, Ezequiel 16, verso 49. Perceba, como eu falei, Deus trabalha sempre em repetição para poder ensinar a gente. Ezequiel 16, verso 49. Deus falando para Israel sobre a sentença dela, né? Seus pecados e tal, e diz assim, ó: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Quando você pensa em Sodoma e Gomorra, você pensa o seguinte: o pecado de Sodoma e Gomorra era a promiscuidade sexual, imoralidade. Só que Deus está falando aqui em Ezequiel que o pecado de Sodoma e Gomorra era o quê? Fartura de pão, próspera tranquilidade. Quando você vai para Laodiceia, Deus fala o seguinte: vocês acham que vocês são ricos, né? Mas vocês são o quê? Miserável, pobre, cego e nu. Entenda, nós estamos vendo nos últimos dias, mas nós achamos que não precisamos de nada, que somos abastardos, que estamos em fartura espiritual, está tudo certo. Mas quando a gente vive nesse estado, é a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando você lê Patriarcas e Profetas, Ellen White descreve que Sodoma e Gomorra, por ter fartura e prosperidade, é interessante, tudo que plantava nascia, era uma coisa próspera, as pessoas ficavam ociosas, e por ficar ociosas, começaram a gerar pecados imorais. E você que vive nos últimos dias, que acha que não precisa nada, e é um ocioso espiritual, é nesse momento que os pecados imorais surgem. Perceberam que nós estamos vivendo nos últimos dias, e logo virá a destruição sobre esse mundo. Então, viva a mensagem, pregue a palavra e entenda que você é pobre, cego e nu e você precisa de Cristo Jesus. Amém? Percebeu como é importante o juízo investigativo para nós cristãos hoje? Eu tenho certeza que esse conteúdo que você acabou de ouvir vai fazer e já está fazendo diferença no seu modo de ver o nosso Deus. Espero que tenha gostado. Se tem alguma sugestão, alguma dúvida, coloque aí nos comentários desse podcast. Um abraço para você e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!